Muito bem, então hoje é dia 24 de junho de 2026, estamos aqui no Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves com a turma de 9º ano A do Ensino Fundamental. A aula de hoje busca como estratégia a colocação para vocês de um organizador prévio e de uma metodologia de ensino. O que quer dizer isso, né? Por que a gente está dando essa aula? O organizador prévio, ele prevê uma situação que seja cotidiana, que esteja dentro das experiências de vocês, né? Ou seja, eu pego algo que esteja presente na vida de vocês e uso isso para, de alguma forma, apresentar o conteúdo proposto no RCO, certo? Então, eu preciso fazer essa conexão entre algo que vocês vivem com o conteúdo proposto, certo? Então, essa é a ideia da aula de hoje. E aí, dentro disso, a gente desenvolve algumas metodologias, né? Então, como que eu vou trazer esse assunto que é pertinente à vida de vocês, como que a gente vai correlacionar esse assunto e como que a gente vai praticar. Então, essas são as metodologias utilizadas na aula de hoje. Então, vamos lá. Dentro do RCO, o nosso conteúdo trata da história da fotografia, mas a gente vai explorar não só a parte da construção física, né, em torno do ato de fotografar, como também qual era o propósito da fotografia lá no início, como ela se desenrolou no passar do tempo, que funções ela absorveu no passar do tempo e quais as funções que ela tem hoje em dia pra gente. E os benefícios ou os malefícios dentro desse contexto atual. Então, a gente vai abordar essa temática aí. Então, para iniciar, ali no slide, como a gente já conversou previamente, vocês estão vendo ali 4 fotografias e antes de dar início ao conteúdo em si, vocês vão responder então ali para mim. O que as fotografias têm em comum? A gente debateu já. O que elas têm em comum? Pode falar? Cenas do cotidiano, concorda? Sim. Cenas do cotidiano. Então ali a gente tem uma fotografia mais estética, uma fotografia que traz uma mensagem mais sentimental, ali a fotografia do que a pessoa comeu naquele dia, né? E por fim a fotografia de uma viagem. Por que vocês acham que as pessoas compartilham essas imagens nas redes sociais no dia a dia? Quando você tira uma foto ali do prato da sua comida, ou quando você tira uma foto da roupa que você está vestindo na frente do espelho, e põe na rede social, põe no Instagram, põe no Face, põe no teu status do WhatsApp. Qual que é a intenção? Por que a pessoa compartilha essa imagem? Para ter validação. Para receber alguma validação, concordam? Sim. Vocês acham que as pessoas hoje em dia precisam que alguém te diga assim, se tá bom, se tá ruim, se tá bonito, se tá bem feito? Não. Algumas pessoas elevam a autoestima só a partir dessa opinião dos outros, né? E aí, quando essa opinião não é do jeito que ela quer, interfere, né, em termos psicológicos aí no dia a dia dela. Mas então é essa necessidade de exposição, né, de validação, de aprovação, para você se sentir bem, né? Não todos, né? Essa não é uma opinião geral, mas é o que acontece na grande maioria das pessoas. Muito bem. Então vamos para a próxima parte aqui. A gente viu previamente também uma reportagem que é a que vai aproximar a gente da temática em si. Então, ali nessa reportagem, que é do G1, ela tem como título, então, Fotos nas redes sociais. Será que é uma conexão entre as pessoas, né? Uma função bacana? Ou será que é só a busca por validação, né? Para elevar a nossa autoestima? E aí, ali, no desenrolar da reportagem, a gente viu, então, que é comum que as pessoas tirem fotos de momentos comuns do dia a dia da gente, né? Uma refeição, uma roupa diferente, gravem, né? Pequenos vídeos aí, que vai um pouco além da fotografia, de pequenos vídeos do que você está fazendo naquele momento, se você está lavando uma louça, se você está arrumando um quarto, as pessoas registram tudo isso e põem nas redes sociais. E no desenrolar da reportagem, a gente viu que ela fala que isso tudo muitas vezes não tem intenção nenhuma de crescimento, de evolução. Tem somente essa intenção
de que alguém valide aquilo que você faz. Então a alegria da pessoa, a autoestima dela é calculada pela quantidade de validação que ela tem, quantidade de like, né? Quantidade de comentários que ela tem. E quando isso não acontece, a pessoa se sente diminuída. Ou, para além disso, gente, a gente costuma ver pessoas famosas, né? De diferentes ramos, postando foto do carrão, da casa bacana, do momento alegre, da viagem. E aí a gente, meros mortais, né? Do trabalho diário, qual a impressão que a gente tem, gente? Que a vida dessas pessoas é incrível, é maravilhosa, não tem dificuldade, não tem cansaço, não tem problema. E aí quando a gente cria essa imagem da vida dos outros e compara com a vida da gente, que é normal, é uma roupa básica, é o trabalho, é o cansaço, é algum problema familiar, algum problema financeiro, e a gente compara com a vida dessas pessoas, com essas fotografias bonitas, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam pensando assim, poxa, minha vida não é boa, não é bacana. Olha lá aquela foto daquela mulher bonita, com uma roupa legal, com uma roupa cara, de marca, olha a foto daquele outro viajando, olha a foto. E aí você compara com a tua vida que é normal, acaba se sentindo inferior. Percebem, gente, que às vezes a gente se leva a essa comparação e o que de fato não é real, né? Então, por isso, essa temática da aula de hoje, para a gente ficar atento e não se deixar levar nesse sentido. Depois disso, a gente estudou ali, no conteúdo do RCO, a história da fotografia. Então, a gente percebeu ali que muitas pessoas foram importantes no desenvolvimento da máquina fotográfica em si, né? De um aparelho que proporcionasse para a gente o registro de uma imagem. Então, a gente viu que houve uma evolução em termos de estudo, né? Da peça material em si, do concreto. E a gente percebeu também que a função da fotografia foi mudando conforme o tempo. Primeiro houve uma rejeição ali, né? Por parte dos pintores que acharam que iam perder a sua posição. Depois houve uma aceitação, né, da função da fotografia na sociedade. Depois houve uma utilização mais variada para a fotografia. Como a gente vê aqui no RCO, nesse último slide aqui, ó, deixa eu avançar aqui para a gente ver. Então, olha ali, ó, depois de assimilado, né, e depois que todo mundo aceitou e aperfeiçoou o ato de fotografar em si, então aí sim ele começou a ser utilizado na arte, na ciência, na publicidade, na medicina. Vocês percebem que todas essas funções citadas ali para a fotografia são funções com propósito? Vocês concordam comigo, sim ou não? Poxa, se a fotografia foi utilizada na medicina e ajudou no conhecimento do ser humano, isso foi muito importante, né? Se ela ajudou ali no conhecimento da astronomia, né? Quanta evolução científica, quanto conhecimento adquirido a partir dessas imagens. Ela teve um propósito, teve uma função. Na publicidade, né? Hoje em dia, e antes disso até, a função de divulgação, de propaganda da fotografia, de questões sociais, tudo isso é a fotografia com um propósito. E aí, para a gente passar dessa função interessante da fotografia para um contexto mais atual, a gente assistiu previamente, né, a 2 vídeos falando sobre qual artista da fotografia? Sebastião Salgado. Então, vocês viram previamente 2 vídeos, né, contando sobre a história de vida do Sebastião Salgado. Então, ele foi, primeiramente, um fotógrafo que registrou a sociedade, as pessoas, as vivências dessa sociedade. Por muitos anos, ele trabalhou com isso e começou a perceber que haviam situações de muito sofrimento. Ele começou a ter uma percepção sobre o ser humano que não era tão bacana.
E aí, a partir disso, ele mudou o foco do seu trabalho, ele começou a se tornar um fotógrafo mais da natureza, né? E em se tornando um fotógrafo da natureza, ele percebeu que ele podia contribuir, né? Começou então a muitos projetos de reflorestamento que tem hoje ainda um poder muito grande na nossa sociedade, certo? Então, mais uma vez, as fotografias do Sebastião Salgado, então, eram fotografias com propósito, com intenção, com uma função social. Aí, na reportagem que a gente viu, vocês concordam que existe diferença entre registrar o momento e transmitir uma mensagem? Vamos fazer essa comparação. Se eu tiro a foto ali da pessoa se alimentando e eu observo a foto do Sebastião Salgado, de uma tribo indígena, qual dessas fotos é um registro de momento e qual é uma mensagem, uma fotografia com intenção? Se eu tiro foto ali da minha roupa, com propósito, né? Com o objetivo de transmitir uma mensagem ou não? Registrar um momento. Registrar um momento. E se eu tiro a foto de uma questão social, da fome, por exemplo, ela é com propósito, concordam? Percebem que tem essa diferença? Muito bem. Então agora, por último, na prática de vocês, cada um recebeu uma foto aí em mãos, né? Do Sebastião Salgado. Temos fotos de culturas diferentes, temos fotos de questões sociais, como a fome, temos fotografias da evolução da natureza, temos fotografias de pessoas. Então, cada um de vocês agora, cada grupo, vai analisar essa sua fotografia, vai observar essa sua fotografia e contar pra gente ali, ó, o que vocês observam, quais sentimentos estão presentes na foto, o que foi a intenção do fotógrafo a partir dessa imagem e o que a fotografia comunica. Para depois disso, compartilhar e socializar com o resto da turma e ainda debater, então, a função inicial da fotografia e a função que ela exerce hoje em dia no nosso cotidiano. Então, a gente vai debater todo esse universo em torno da fotografia, certo? Então, agora podem começar a responder ali as questões da terceira pergunta ali e responder para depois a gente debater.